Fala antenados, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Então vem comigo que tem muita coisa pra acontecer. Bem, o terceiro episódio ele começa com um comercial, basicamente, onde eles apresentam aí o Conselho de Repatriação Global, que é uma organização, né, que está acolhendo aí as pessoas que voltaram depois do BIP. Então, eles apresentam um comercial falando sobre como eles estão integrando as pessoas na sociedade para conquistar os empregos novamente, conseguir ter a sua vida de volta. Então nós temos todo o primeiro ato, que é sobre o Sam e o Bucky tirando o Zemo da prisão. Que foi uma cena e uma construção muito boa. Então o Sam e o Bucky chegam na prisão lá na Alemanha, e o Bucky conversa, né? O Bucky entra sozinho na cela do Zemo e eles trocam ali uma conversa. E logo depois é cortada a cena pra onde o Sam e o Bucky estão num galpão. E aí os dois começam a ter uma conversa muito hipotética, né? E essa conversa, o Bucky começa a desenrolar aí uma situação, né? Tecnicamente provável de acontecer, mas só hipotética, como ele mesmo diz. E então nós descobrimos que, na verdade, o Zemo conseguiu sair da prisão depois de uma fuga planejada entre os dois. Nós temos, então, a participação do Zemo para ajudar eles a identificar os soldados, os super soldados, né, que estão aí dentro dos apátridas. Nós ficamos com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Porém, uma das coisas que esse episódio fala sobre como o Zemo tentou acabar com o projeto do Soldado Invernal, e nós descobrimos um pouquinho mais sobre as suas motivações, que apesar dele ser uma espécie de vilão, ele tem aí motivações muito concretas sobre o porquê que ele estava tentando desativar aí o projeto Soldado Invernal e porquê que ele era tão obcecado pelas coisas da Hydra. Então nós temos agora tanto o Sam quanto o Bucky trabalhando junto com os Zemos para descobrir um pouco mais e tentar também impedir os apátridas a entender o que está acontecendo e descobrir aí qual que é a dos super soldados e como que esse soro foi refeito. Vem aí uma conversa dentro do avião mesmo, enquanto eles estão indo aí para Maripur, onde há algumas pessoas que eles precisam encontrar para saber um pouquinho mais sobre o soro. No avião, o Zemo me solta uma frase, uma conversa, eles têm uma conversa ali, ele me fala uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ele fala assim, olha, então, o problema de pessoas como você, no caso o Bucky, né, ele fala pro Bucky, mas pessoas como você e como o Steve, que em questões de heróis americanos, ele fala, o problema é que vocês, quando você tem pessoas assim, o que vocês fazem? Vocês colocam ele em pedestais, e essas pessoas se tornam ícones, e quando elas chegam a esse patamar, elas começam a esquecer que eles são humanos e que têm defeitos, e aí a partir disso se tem guerras, se tem nação contra nação, nós temos problemas, brigas, destruições de países inteiros. Então, assim, é um ponto. E aí o Zemo ele fala, é por isso que eu quis parar projetos como o do Soldado Invernal, porque nós não queremos um mundo cheio de pessoas como o Caveira Vermelha. E aí eu fiquei tipo, não tá errado. Eu sempre falo, quando o vilão tem uma boa causa, uma causa que faz sentido, você fica tipo, não dá pra criticar, você não concorda com os meios, mas não dá pra criticar, né? Pulamos pra parte onde eles chegam, o Sam, Bucky e o Zemo, eles chegam em Maripur e eles vão falar com a Selby. E nessa parte nós temos então uma luta icônica do Soldado Invernal. Sim, o Bucky, ele está representando ali, ele finge ser o soldado novamente, então ele dá uma surra em geral, e aí você vê que na verdade, apesar do Bucky estar tentando se
se redimir e se retratar e tudo mais, ele ainda é o Soldado Invernal, ele ainda tem aquele lado mais rebelde e que ele se sente, assim, dá pra notar na cena que ele se sente muita vontade sendo o Soldado Invernal e tendo o braço e metendo porrada em bandido. Então, foi uma cena assim muito boa. Então, os três vão conversar com a Selby e nós descobrimos que o doutor... Deixa eu pegar minha colinha aqui. O doutor Wilfred Nagel, né? Ele foi o cara que conseguiu aí desvendar os mistérios do soro que fez aí o Steve e também o Isaiah. Então ele conseguiu aí separar células e ele explica tudo lá na ciência. E melhor ainda, que ele conseguiu fazer com que o soro não precisasse de máquinas ou de corpos musculosos e uma grande transformação. Na verdade, o soro dele é muito sutil. Bom, a Selby, ela explica onde está o soro e quem fez o Dr. Nagel. E então os três partem para buscar esse doutor, né, para saber mais sobre o soro e quantos ele fez e tudo mais. E aí que aparece finalmente Sharon Carter, agente 13, finalmente apareceu e ela está foragida do governo americano ainda por consequências de Capitão América, o Soldado Invernal, quando ela roubou o escudo do Steve para eles, para ajudar a, né, prender o Zemo lá em Capitão América Guerra Civil, na verdade. E aí a Sharon está lá vivendo em Manipur e ela meio que faz um trato ali com o Sam. O Sam fala que vai limpar o nome dela se ela ajudar eles a conseguir chegar no Dr. Nagel. E ela ajuda e é uma cena maravilhosa. Então nós temos os três, Sam, o Bucky e o Zemo, vão conversar com o Dr. Nagel. Eles conseguem descobrir onde o doutor está escondido, onde que é o laboratório dele. Enquanto os três estão lá descobrindo mais sobre o soro, onde o Nagel fica se gabando por ter conseguido descobrir como isolar as células e transformar o soro em uma coisa muito melhor do que era antes, nós temos Sharon Carter descendo a porrada em um monte de mercenários sozinha. Gente, ela se vira sozinha, né? E daí, com os três lá dentro e ela descendo o cacete em todo mundo aqui, tipo, gente, mulher maravilhosa. Porém, enquanto a Sharon tava dando muitas surras em vários mercenários lá, o que aconteceu foi que um dos mercenários explodiu o laboratório do Dr. Nagel, então toda a pesquisa dele se perdeu. O Zemo matou o doutor e os três fugiram, os quatro, porque a Sharon também consegue ajudar, né, os três a fugirem. Bom, enquanto isso tudo está acontecendo, nós temos uma cena cortada para entender um pouquinho mais da Carly e dos apátridas. Bom, a Carly perdeu uma pessoa que ela admirava muito. Nós entendemos e, na verdade, é explicado que essa pessoa, é Dani o nome dela, né? A Dani, ela faleceu de tuberculose, que é uma doença que que se tornou muito comum nos centros comunitários do Conselho de Repatriotização Global. Então, essa ONG, esse departamento, na verdade, acabou se tornando aí mais como um centro onde as pessoas ficam esquecidas. E essas pessoas, elas vivem em situações bem precárias e bem difíceis de viver, sabe? Então, assim, o que os apátridas têm feito? Na verdade, não é só traficar armas ou coisas assim. Na verdade, eles têm roubado suprimentos de lugares para entregar para essas crianças, para entregar esse suprimento para essas pessoas que estão passando necessidades. E no meio disso tudo, em algum momento, entre essas tarefas, eles acabaram aí roubando os soros, né, do Nagel, que estava trabalhando aí pro mercador, né, que é basicamente um rei ali em Manipur. Nós não sabemos quem ele é,
Não sabemos quais são as suas motivações ainda, mas também descobrimos que, na verdade, esse mercador do poder, ele era o cara que estava mandando mensagens para a Carly lá no segundo episódio, onde havia aquelas ameaças, eu vou te encontrar e tudo mais. Nós descobrimos que era o mercador do poder que estava fazendo isso com a Carly. E, bom, com o laboratório do Dr. Nader destruído, o próprio morto, o mercador do poder, que era o cara que estava financiando aí a possibilidade de criar esses novos soros para se ter novos super soldados, essas chances foram para zero, né? E a Carly é a que detém os últimos frascos do soro que foram feitos, né? Porque foram feitos 20 e até então, de que se tem conhecimento, são só 8 ou 9 pessoas que foram presenteadas aí com o soro, com a super força. Bom, uma coisa que a parte onde nós estamos entendendo um pouco mais sobre a Carly, sobre os apátridas e tudo mais, tem uma cena onde eles estão roubando suprimentos de um dos prédios governamentais e ela explode esse prédio. E aí um colega dela fala, mas tinha pessoas lá dentro. E aí ela olha e fala assim, então, mas essa é a única linguagem que eles entendem. E aí eu fico tipo... Porque, infelizmente, pessoas que estão em situações extremas geralmente tomam atitudes extremas. Então é aquela, né? São situações extremas de atitudes questionáveis que geralmente as pessoas tomam, onde a gente para e se pergunta, será que realmente, se eles tivessem tentado de outra forma, teria dado certo? Não saberemos. Bom, depois que o Buck, o Sam e o Zemo, eles conseguem escapar lá dos mercenários na cena do container, e a Sharon, ela não volta com eles para os Estados Unidos, né? Então os três estão a caminho de encontrar alguém, não é especificado exatamente quem é. Porém o Buck, ele fala que vai dar uma volta, né? E aí nós descobrimos que ele vê uns comunicadores, talvez, umas bolinhas que eles emitem uma frequência. E aí ele sai caçando, e quando nós nos viramos, o que acontece? Nós temos uma pessoa de Wakanda falando assim, então, eu estou aqui pelo Zemo. Bum! E é assim que termina o episódio. É claro que sim, me surpreendeu muito. Nós vamos ter pessoas de Wakanda! Ai, fiquei muito animada. Fiquei tipo, dei um berro no final do episódio, que eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que acabou, quero mais. Né? Porque sim, Zemo tem muito o que pagar. Apesar de estar preso, tem muitas pessoas que não vão ficar felizes com a sua soltura, apesar dele estar ajudando tanto o Sam quanto o Buck. Então, com certeza aí vai ter... Sam e Buck vão ter que lubridiar muitas pessoas que querem matar o Zemo até eles conseguirem resolver esse problema com os apátridas e os soros e os super soldados. Mas queremos sim, próximo episódio, quero mais de Wakanda. Ai, estou muito ansiosa para saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Bom, no geral, esse episódio, ele ficou muito bom, ele teve muito mais ação, foi muito mais dinâmico e eu estou muito ansiosa pelo próximo episódio. Esse foi muito bom, foi bem estilo Marvel, gostei bastante, bem dinâmico. Queremos mais, quero mais da Sharon, quero entender quais são os segredinhos que ela guarda e estou muito ansiosa para ver mais de Wakanda também. Então, é esperar os próximos episódios, né? E é isso. Eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva aqui no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais também. Nosso Instagram é o Geek Antenado, nosso Facebook também, Geek Antenado, segue a gente lá. Na próxima semana teremos mais um capítulo e eu estarei aqui também comentando com vocês. Então, eu fico por aqui, um beijo e até a próxima!